Tudo bem. Então, na aula passada, obrigado. Na semana passada, a gente terminou falando do AI3, tá? Nós estamos falando dos atos institucionais inventados aí pelos militares, né, para justificar violações sistemáticas à Constituição de 46. Muito bem. A Constituição de 46, ela ficou em vigor, percebam, mesmo após o golpe militar de 64, e isso foi possível graças aos atos institucionais, que daí, através dos atos institucionais, os militares, então, iam revogando aqui e ali partes da Constituição de 46. Em 1967, aí sim, os militares, então, como eu estou colocando ali, em 1966, os militares, então, aprovam, o governo, né, militar, aprova uma nova Constituição, que foi redigida por um ministro da Justiça favorável, obviamente, ao governo, e lembrem aqui desse moço, né, Francisco Campos, que é aquele cara, professor de Direito Constitucional da Universidade de Minas Gerais, que se chamava ainda Federal, né, que já havia dado todo um auxílio técnico aí para o Vargas, para o governo Vargas, né, ele também está aqui ajudando os militares. Ele era um cara conservador, né? E ele também estava aqui ajudando os militares. Então, o projeto da Constituição de 67 também tem a participação do Francisco Campos e outros juristas, o Temístoles Cavalcante e o Orozimbo Nonato, que é daqui, de Minas também, da PUC, o Temístoles Cavalcante, que vai se tornar também ministro do STF. Então, os militares aprovaram uma Constituição sem a participação do Congresso, e isso feria até a própria aparência de legalidade que eles queriam dar, né, a aparência de que estava tudo ok, né, e aí houve um protesto do próprio, claro, do MDB, que era o partido de oposição, mas da própria Arena, que era o partido que apoiava os militares, e aí então os militares resolveram permitir que o Congresso Nacional discutisse a Constituição, e aí o Congresso, então, aprovou a Constituição, fazendo pequenos ajustes aqui e ali, mas assim, apesar de que teoricamente ela é uma Constituição que foi aprovada pelo Congresso, eu entendo, e a doutrina vai entender, enfim, que ela é uma Constituição outorgada, tá certo? A gente está numa ditadura, né? Então é uma Constituição que foi baixada aí pelos militares. Não há uma Assembleia Nacional Constituinte, não foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte para aprovar a Constituição. Portanto, é uma Constituição, um exemplo aí de Constituição do tipo outorgada mesmo. Por isso, inclusive, as aspas aí, quando eu coloco Constituição, né? Por isso as aspas, porque não é uma Constituição de verdade. Constituição de verdade é democrática, né? Qualquer Constituição feita numa ditadura não é Constituição de verdade. Tá? É claro que essa Constituição ela vai incorporar no texto dela as ações conservadoras e centralizadoras de poder, já começadas pelos militares com os atos institucionais e etc. Então, é uma Constituição que vai tentar adequar aí o ordenamento jurídico à ditadura. Então, não é lá grande coisa, né? Então, como eu estou dizendo, ela aumenta ainda mais a centralização de poder, de competências na União, tirando de estados, e também, dentro da União, aumenta ainda mais os poderes do presidente, em detrimento do Congresso Nacional. É ela que institui essa eleição indireta do presidente da República, né? A eleição do presidente da República através de um colégio eleitoral, em que deputados e senadores se reúnem e fazem a eleição do presidente, a chamada eleição indireta para presidente da República, ok? Mantém aí o sistema bipartidário, somente são permitidos os dois partidos, a Arena e o MDB.
Ela permite que o presidente da República possa cassar mandatos e direitos políticos de pessoas que sejam contrárias ao regime. Também ela prevê eleições indiretas para governadores de estado e prefeitos de capitais. Ela amplia as possibilidades de pena de morte para prever a possibilidade de pena de morte para crimes contra a segurança nacional. Quer dizer, a Constituição permite que uma lei ordinária liste os casos de crimes contra a segurança nacional e que essa lei de segurança nacional, e vão ter várias durante a ditadura, preveja como punição até a pena de morte. É claro, né, ela restringiu o direito de greve, nós estamos numa ditadura que não só é militar, mas também está sendo sustentada aqui pelo grande empresariado, né? E ela aumenta a competência da justiça militar. Eu falei para vocês que durante o governo Vargas, lá atrás, ele já havia aumentado a competência da justiça militar para que ela julgasse crimes militares, né? A Constituição de 67, e depois o AI-5, que vai vir logo na sequência e tal, vai ampliar ainda mais a competência da justiça militar para estabelecer que ela poderia julgar não apenas militares que cometessem crimes militares, mas até julgar civis. Tem uma foto famosa da própria ex-presidente Dilma Rousseff sendo julgada num desses simulacros de tribunal, desses tribunais de mentirinha que eram os tribunais militares, né? Com base na permissão constitucional, né, foi aprovada a Lei de Segurança Nacional. Vejam que ela não foi aprovada sequer pelo Congresso, ela é um decreto-lei, daqueles tipo, né? O presidente faz e o Congresso tem que correr atrás 30 dias para revogar, e aparentemente não revogou. Aqui eu trouxe alguns trechos dessa lei de segurança, dessa versão da Lei de Segurança Nacional, vão ter várias, uma revogando a outra durante toda a ditadura, até a última delas, que é de 1983, e que está em vigor, aparentemente em vigor até hoje. Então, só alguns trechos dela. Toda pessoa natural ou jurídica responsável pela segurança nacional. Isso aqui, que eu até coloquei em vermelho, né? Me lembra muito aquela história lá da Revolução Francesa, da época do terror da Revolução Francesa, que diz que o bom cidadão é aquele que denuncia pelo menos 2 maus cidadãos por dia, né? Esse é típico de um governo autoritário. Você joga uma responsabilidade para todos os cidadãos, ou seja, se você não é uma pessoa que está denunciando outras, é porque você provavelmente você é uma pessoa subversiva, né? Ou você está denunciando ou você é denunciado, né? Agora que eu vi sua pergunta aqui, Ana Luísa, não é exatamente uma Constituição cesarista, Ana Luísa, porque cesarista é quando o governo aprova a Constituição, outorga, e daí submete essa Constituição a um referendo. Ok? Eu entendo que ela é outorgada mesmo, tá? Não houve a convocação de uma Assembleia Nacional, portanto, ela é outorgada mesmo, tá? Artigo 3º, a segurança nacional compreende medidas destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e guerra revolucionária. Aí os parágrafos vão explicar o que é guerra psicológica e o que é guerra revolucionária. Enfim, é uma sandice enorme que dava amplos poderes para os agentes de segurança da ditadura prenderem as pessoas e condená-las por qualquer coisa, né? Uma outra lei dessa época também, que vale a pena ser mencionada, também aprovada em 67, é a Lei de Imprensa. Essa é uma lei que somente vai ser revogada no Brasil já há muito tempo, já de vigência da Constituição de 88, é que o STF vai declarar essa lei não recepcionada. Essa lei de imprensa, ela já era ruim na redação original dela, mas ela vai piorar ao longo do tempo, na verdade, e aí ela é a lei que vai estabelecer a possibilidade de censura.
né? Então, assim, ela é muito doida, porque o artigo 1º começa falando que é livre a manifestação de pensamento e a procura e recebimento e difusão de informações e ideias por qualquer meio, sem dependência de censura, tá? Que é muito parecido com o que a Constituição de 88 diz. Só que aí vem o parágrafo 1º e desmente o que o Caput disse, que vai dizer: não será tolerada propaganda de guerra, processo de subversão da ordem pública e social ou preconceito de raça ou classe. O disposto nesse artigo não se aplica a espetáculos de diversões públicas que ficarão sujeitos à censura. Ou seja, o artigo 1º diz uma coisa e os parágrafos desmentem, né? Antes não tivesse para o caput, porque o caput não vale nada, no final das contas. Tá? Artigo 2º, é livre a publicação e circulação de livros e jornais e revistas, por exemplo, periódicos, né? Salvo se clandestinos ou quando atenta contra a moral e os bons costumes. Ou seja, não é livre porcaria nenhuma, porque vai existir um órgão lá no governo federal responsável por dizer se o trem pode ou não pode ser publicado, se o trem pode ou não pode ser exibido. Tá certo? Não faz sentido mesmo. Tá? Bom, aí, o que acontece? Em 1968, o STF concedeu alguns habeas corpus a favor de estudantes que haviam sido presos de forma irregular, e o STF chegou a conceder um habeas corpus, né? Essa questão dos bons costumes sempre me arrepia, viu, Gustavo? Toda vez que eu vejo falar nessa história de moral e bons costumes, sempre me arrepia, porque isso normalmente significa alguma coisa autoritária, né? Bom, e aí então, por causa desses habeas corpus, em que o STF mandou soltar alguns estudantes, o governo militar, então, que até então era comandado pela chamada ala moderada da ditadura, vai ser substituído pela ala conservadora, mais conservadora, mais reacionária. E aí essa ala conservadora vai baixar, então, o AI-5. Ok, gente? Aí sim vem o famoso... eu tirei a câmera. O famoso AI-5. Fechei a câmera sem querer aqui. Tá? Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Inclusive porque de vez em quando um bando de gente burra sai na rua pedindo AI-5. O que o AI-5 faz? Ele suspende a possibilidade do judiciário conceder habeas corpus para uma série de crimes. Então, crimes que tenham natureza política, por exemplo, né? O judiciário não pode mais conceder habeas corpus. Se não tem habeas corpus e o crime é inafiançável, a pessoa continua presa. É exatamente isso, ela não sai. Enquanto estiver respondendo ao processo, e se for condenada, vai permanecer presa. Tá? O AI-5, ele aumenta os poderes do presidente da República, para que o presidente, por exemplo, possa decretar uma série de coisas sem precisar do Congresso. Tá? Então ele pode decretar estado de sítio, que é a possibilidade de você suspender direitos fundamentais, tá? Decretar a intervenção da União nos estados, sem limites constitucionais, o presidente da República poder decretar a suspensão de direitos políticos e a restrição ao exercício de qualquer direito, público ou privado. O presidente da República podia cassar mandatos de deputados, senadores, prefeitos, governadores. Ele podia fechar o Congresso, fechar assembleias legislativas estaduais e fechar câmaras de vereadores, tudo isso sem precisar do Congresso. Tá? E, além disso, ele podia... Aliás, além disso, todos esses atos autoritários, eles ficavam fora da possibilidade de serem questionados pelo Poder Judiciário. No Poder Judiciário.
Então você não poderia questionar a legalidade, ou melhor dizendo, a ilegalidade, né, desse tipo de ato lá no Poder Judiciário. Foi o AI-5 que vai aumentar a possibilidade de censura. Todo jornal, toda revista, todo programa de TV, rádio, toda peça de teatro, todo livro que fosse publicado nesse país tinha que passar primeiro pela censura. Claro, né, Gustavo? Aliás, eu digo, e é bom que essa aula esteja sendo gravada, que quem pede AI-5 é uma pessoa burra, porque ela só pode estar na rua pedindo AI-5 justamente porque a gente não está vivendo sob um AI-5. Tá certo? Se a gente estivesse vivendo sob o AI-5, essa pessoa burra não poderia estar falando, indo para a rua, inclusive. Então isso não é uma divergência de opinião, tá certo, gente? Isso se chama burrice. Tem coisas que são divergência de opinião e tem coisa que é burrice, tá? E essa aula está sendo gravada e é ótimo que ela seja gravada, porque qualquer um que me questionar, me interpelar, você falou isso mesmo? Falei, falo mesmo. Quem pede intervenção militar e quem pede AI-5 é gente burra. Burra no sentido de ignorante, tá certo? Burra no sentido de que não sabe do que está falando. Exatamente. Tá certo? Sobre a censura, é, quem ficou bem na ditadura, quem ficou bem durante a ditadura, era porque, na verdade, estava calado. É porque, na verdade, estava ou ganhando dinheiro com a ditadura, e muita gente ganhou muito dinheiro com a ditadura, ou porque era tão alienado que não percebia o que estava acontecendo. Tem um... Ainda vou falar sobre milagre econômico, inclusive. Tem um caso famoso de censura em que um livro foi proibido no Brasil. O livro se chamava Cubismo, um livro sobre o cubismo. E aí, por que esse livro foi proibido no Brasil na época da ditadura? Porque a mula que fez a censura achou que cubismo era um livro de apologia a Cuba. Tá certo? O animal que fez a censura achou que o livro de cubismo era um livro de apologia a Cuba. Né? Enfim, era esse o nível das pessoas que faziam censura no Brasil. Esse caso é um caso real, isso não é história, né? Isso é um caso real. Quem conta esse caso é o Milor Fernandes. Ele tem tinha uma coluna no jornal que ele contava esse caso. Da mula que proibiu o cubismo porque ele achava que o cubismo era apologia a Cuba. Né? Muito bem. O AI-5, ele é um negócio tão treslocado, ele é um negócio tão agressivo, que ele agredia de forma tão grande a própria Constituição de 67, que já era uma Constituição dos militares, que foi necessário fazer uma alteração da Constituição de 67, que ficou conhecida como a Emenda Constitucional número 1, só que ela era uma emenda que, como ela alterou a Constituição inteira para que a Constituição pudesse estar adaptada ao AI-5, alguns vão, na verdade, entender que ela não é, apesar do nome ser emenda, que ela, na verdade, seria uma nova Constituição. Então, alguns vão colocar Constituição de 69 e alguns vão só fazer referência a ela como Emenda Constitucional número 1 de 69, tá? Então, vocês vão achar dos dois tipos
No final das contas, isso importa muito pouco, no sentido de que não era nem a Constituição de 67 era uma Constituição de verdade, então a de 69 também não era. Né? Bom, em 1969 também foi aprovado o AI-6. O ato institucional número 6, ele vem nessa sequência da fase mais dark aí da ditadura. Então, o número de ministros do STF, que havia sido aumentado de 11 para 15, para que os militares pudessem indicar mais 5, ele foi diminuído de novo para 11. E aí houve a aposentadoria compulsória de 3 ministros, do Hermes de Lima, do Evandro Lins e Silva e do Vitor Nunes Leal. O Evandro Lins e Silva e o Vitor Nunes Leal, o Hermes de Lima não lembro nada sobre ele, mas esses outros dois eram 2 ministros, 2 democratas, sabe? 2 pessoas com uma visão democrática muito avançada, com uma importância muito grande, inclusive. Agora não me lembro qual dos dois tem um livro falando sobre essa época do AI-6, que se chama O Salão dos Passos Perdidos. Vocês acham esse livro para baixar por aí? De quem que é? Quem que é o livro? É o Evandro Lins e Silva. Vocês conseguem baixá-lo, se vocês quiserem depois dar uma olhada. Está aqui. Ele tem disponível para baixar. É um livro em que o Evandro Lins e Silva conta sobre esse ataque do presidente ao STF. Por causa da aposentadoria compulsória desses 3 ministros, 2 outros ministros também pediram aposentadoria em protesto contra isso. Tá? Não bastasse, o AI-6 ele ampliou ainda mais a competência da Justiça Militar e reduziu a competência do STF. Então, a gente está aqui no período mais negro, assim, mais cabuloso da ditadura. E continua. O AI-7, também de 69, ele suspendeu as eleições, tá? Para o Executivo e para o Legislativo de União, Estados e Municípios. Disse que, no caso dos municípios, quando acabasse o mandato dos atuais prefeitos, o presidente iria decretar a intervenção federal sobre o município e que, cessados os mandatos, portanto, ia ser nomeado um interventor para o município pelo presidente. Aqui não municípios do interior, tá, gente? Aqui principalmente municípios de capital, né? Principalmente as capitais, não é de estado. E que, cessados os mandatos dos vereadores, aquele interventor exerceria a dupla função de prefeito e vereador, é o Führerzinho municipal, né? E que o presidente da República, quando julgasse oportuno, iria permitir a retomada das eleições. Ok? Então, é nesse nível que a gente está tratando aqui a coisa. Nós estamos falando do período mais cabuloso mesmo da ditadura. Gustavo, a questão aqui é que eles não tinham, eles não queriam, apesar de tudo, eles ainda queriam dar uma aparência de legalidade para as coisas. Então, uma maneira meio neutra de fazer isso, eles iam dizer, não, agora não são mais 15, são 11. E aí, com isso, aposentar compulsoriamente os caras que não tinham sido escolhidos por eles. Porque eles já tinham aumentado antes, tinham indicado 5. Com essa aposentadoria de 5 do período anterior, agora eles tinham garantido a maioria absoluta lá no Supremo. Tá? Essa coisa de querer manter uma aparência de legalidade. Mas a gente percebe aqui, pela própria redação do AI-5, AI-6 e AI-7, que o negócio aqui é bizarro. Né? Assim, nós estamos vivendo um período bizarro mesmo. Né?
Bom, houve outros atos institucionais, tá, gente? Eu não vou citar todos aqui, mas eu queria falar de algumas outras temáticas, né? É claro que a gente sabe muito, vocês ouvem falar muito, claro, sobre as questões de torturas e desaparecimentos durante a ditadura militar, né? Sobre isso, inclusive, eu queria colocar um vídeo rapidinho. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que está aqui. Deixa eu achar ele rapidinho aqui, gente. Acho que é esse. Esse. Que fala um pouquinho, uma coisa é a gente falar sobre essas coisas, outra coisa é a gente ver, né? Me digam se tá com o áudio aí para vocês. No dia 10 de novembro de 1972, no Jornal Nacional, o Cid Moreira lê uma nota oficial do Primeiro Exército, dando conta de que foi morta num tiroteio a terrorista Aurora Maria Nascimento Furtado. E de manhã cedo, no dia seguinte, a família me liga e me pede para ver se eu conseguia liberar o corpo. Eu fui ao exército, o exército que era no DOPS, eu fui para o DOPS, disseram que não era lá, e quando eu descia do elevador, um policial que me conhecia das tantas idas, me disse, ó, o corpo estava no IML, mas já foi para o... Trabalhou com Lino Machado. Quando eu cheguei, a Aurora estava já no caixão. Gente, é muito difícil lembrar isso. Ela foi posta um pano branco, rasgado na manga e aqui, para imitar um vestido. A gente foi cobrindo de flores. Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento. Um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. O cabelo dela era liso, ela tinha 26 anos, branquinha, eu tinha a mesma idade dela. O cabelo dela liso assim, e tinha uma franja que tinha sido cortada em cima da sobrancelha, toda irregular. E eu fiz um gesto, desse gesto de carinho que você faz em criança, passando a mão assim. Quando eu passei a mão, que o cabelo levantou, meu dedo afundou. Aí eu comecei a mexer no cabelo. Eles tinham, a última coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Quer dizer, a única prova é a minha palavra e a da Dirce. O pior disso é que eu tenho certeza que os homens que fizeram isso com ela eram os mesmos que estavam lá. Até a ambulância sair com o corpo dela para São Paulo. A gente tratou de botar muita flor nela para ver se os pais não
percebiam. Desculpa. Desculpe terminar assim, mas esse é um pedaço do Brasil que foi ocultado durante muito tempo. Enfim, a gente precisa... na verdade, eu normalmente não colocava esse tipo de vídeo nas minhas aulas, até porque com a aula presencial é bem mais complicado com o sistema lá da UFOP, mas com a aula sendo assim e com a gente passando pelo que a gente está passando, né, de ter gente indo defender a ditadura e tal, a gente precisa falar desse tipo de coisa. Enfim. Então a gente sabe, né, das torturas e dos... Mando sim. Das torturas e dos desaparecimentos, né, da época da ditadura. Deixa eu pegar aqui o link para vocês. A gente não precisa, então, falar muito, né, sobre isso. Acho que essas são questões que são bem conhecidas. Mas, para além disso, algo que a gente precisa também pontuar sobre esse período é sobre os casos de corrupção durante a ditadura militar. Porque existe uma lenda nesse país de que se tudo der errado na política, porque política é tudo corrupto, não sei o quê, nós sempre temos os militares para nos salvarmos, né? E isso é uma grande besteira, porque, na verdade, os militares, a gente vai ter uma série de casos de corrupção muito graves na ditadura. No plano de ensino de vocês, se vocês olharem lá de novo, né, no plano de ensino, eu coloquei várias matérias falando sobre isso. Se vocês jogarem aí no Google corrupção durante a ditadura militar, vocês vão ver várias matérias sobre isso. Mas a gente pode resumir em alguns casos. As grandes empreiteiras no Brasil, que sempre, né, a gente vê envolvidas aí em casos de corrupção, elas surgiram como grandes empresas justamente durante esse período. E as obras, né, faraônicas da época dos militares, elas eram todas feitas sem licitação, né? E a gente tem, eu gosto sempre de lembrar duas dessas obras. Primeiro, a construção de Itaipu, da usina hidrelétrica de Itaipu, que tinha uma ideia bizarra, né, de uma rixa entre os militares brasileiros e os militares argentinos. Não sei se vocês sabem disso, a razão pela qual Itaipu foi construída. Vocês sabem dessa história? Não é só uma questão de ser a maior, não. Mas também tem uma ideia bizarra que era de que, em caso de conflito com a Argentina, deles liberarem as comportas de Itaipu e inundar Buenos Aires. Tem documentos da época da ditadura falando isso. É bizarro, mas é verdade. Agora, eu não sei se você sabe, mas toda a areia que foi utilizada para a construção de Itaipu, vocês imaginem quanto de areia que foi usada para construir aquele trem? Veio de um fornecedor daqui de Belo Horizonte, que era um cara que tinha um mercadinho, uma lojinha de material de construção mequetrefe, uma lojinha pequena, num bairro de classe média aqui de Belo Horizonte, mas que ele era um cara bem relacionado com o milico, e aí ele conseguiu que os militares aprovassem que toda a areia fosse fornecida por ele. E esse cara ficou multimilionário, só com essa obra. Tá certo? Uma outra obra que eu faço questão de lembrar, dessa época também, é a construção da Transamazônica. A Transamazônica é o maior caso, é um caso que deve ser estudado em faculdade de engenharia,
né, imagino, como o maior caso de burrice de engenharia da história mundial. Porque você resolver construir uma estrada de asfalto no meio da floresta mais quente e úmida do planeta. A Transamazônica, ela drenou milhões de dólares para a sua construção, para uma estrada que jamais funcionou. Tá certo? Não, ela não só nunca foi terminada, mas mesmo as partes em que ela teoricamente foi terminada, ela nunca funcionou, porque não se constrói estrada de asfalto no meio de uma floresta tropical e úmida. Tá certo? Não se constrói, porque o asfalto não resiste à alta temperatura e à alta umidade. Então é uma obra que é como se você pegasse milhões de dólares e tacasse fogo. Foi mais ou menos o que foi feito, né? E é claro, muita gente ganhou muito dinheiro. Tá? Para além disso, uma outra coisa que é importante a gente mencionar, alguém já falou aí, mas eu queria chamar a atenção, é como que o chamado milagre econômico aconteceu no Brasil. Né? Então, entre 1970 e 1973, a gente tem um crescimento econômico muito grande no Brasil. Mais ou menos na mesma época, o Brasil também vai passar por uma crise de meningite muito séria, uma pandemia de meningite muito séria, que foi escondida pelo governo. Se calcula que milhares de brasileiros tenham morrido de meningite sem que o governo permitisse que os jornais falassem sobre isso. Mas ok, falando só do milagre econômico, o milagre econômico brasileiro, ele aconteceu às custas de dois fatores, né? Do aumento da dívida externa. A dívida externa brasileira, ela aumentou em algumas vezes, era como se, sei lá, eu não sei os valores da época, mas suponha, por exemplo, que a dívida externa, sei lá, era de 10 milhões, ela saltou para 50 milhões de dólares, né? Alguma coisa nessa proporção. E também às custas da diminuição do valor real dos salários no Brasil. O salário mínimo no Brasil e a renda do trabalhador, elas foram diminuídas. Então, assim, o chamado poder paritário de compra, né, o poder de compra do salário mínimo, que era X, ele vai fazer isso. E vai ter uma queda imensa durante esse período. Uma queda da qual o salário mínimo no Brasil somente vai se recuperar durante os anos 2000. Ou seja, nós passamos mais de 30 anos, quase 40 anos, para que o salário mínimo no Brasil voltasse a ter um patamar parecido com o que ele tinha antes do chamado milagre econômico brasileiro. Ok? Isso antes agora. Agora o salário mínimo no Brasil caiu de novo, né, em valor real. Mas enfim. Só para vocês terem uma ideia, existe um índice da ONU que é chamado índice Gini. O índice Gini, ele mede a concentração de renda, né? Países com maior concentração de renda e países com menor concentração de renda. Quanto mais perto o índice é de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, mais desigual o país é. Então, em 1960, antes da ditadura, antes do milagre econômico, o índice Gini no Brasil era de 0,54. A gente estava ali pelo meio, nem era o país mais desigual, nem os menos desiguais, a gente estava mais ou menos aí pelo meio. Em 77, ou seja, depois do milagre econômico, o índice Gini do Brasil pulou para 0,63, o que coloca o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo, em que há maior desigualdade entre mais ricos e mais pobres. E como alguém lembrou aí mais para frente, a grande questão é que se falava que nós tínhamos que crescer o bolo para depois distribuí-lo, né? E aí, obviamente, nunca fizemos a segunda parte, muito antes pelo contrário. O crescimento econômico no Brasil,
ele se deu justamente para aumentar a desigualdade. Ok? Esses dois fatores, eles vão fazer com que o Brasil vá passar a década seguinte, a década de 80 no Brasil, é conhecida como a década perdida, em que a gente vai ter hiperinflação e ameaça de calote. O Brasil ameaçou várias vezes parar de pagar a dívida externa, justamente porque não tinha dinheiro, além da gente ter inflação, né? Os pais de vocês, ou avós de vocês, certamente lembram aí da inflação dos anos 80. Inflação de 200% ao mês, né? Inflação em que você comprava um negócio de manhã e à tarde ele já estava mais caro. As pessoas recebiam salário e elas corriam no supermercado e compravam tudo de uma vez. Porque se elas demorassem um dia, o salário delas já perdia 200% do poder de compra. Era assim. A inflação era de 200% ao dia, não, mas 200% ao mês. Enfim. Esse outro lado da ditadura, né, são coisas que normalmente não são faladas, que a gente se concentra muito na questão da tortura, que é algo extremamente importante da gente lembrar, mas isso aqui também é muito importante, principalmente diante desse discurso que a gente vê hoje em dia. Né? Enfim, é isso. Hoje a gente vive novamente, né, um período de aumento da desigualdade, de alta de preços, enfim. Tá? Tudo bem. Com a crise econômica pós-milagre, né, a classe média brasileira começa a tirar o apoio que dava à ditadura. E os militares, então, começam a ter que ceder. Mas uma questão importante aqui do fim da ditadura no Brasil é que, diferente do fim da ditadura na Argentina ou no Chile, o fim da ditadura no Brasil ele vai ser lento e gradual. Né? E quem vai ditar o ritmo vão ser justamente os militares. Isso, obviamente, tem um preço muito alto, né, sobre as coisas aqui no Brasil. Em 1979, foi aprovada a Lei da Anistia, e que é uma lei que os militares acompanharam de perto a aprovação dela no Congresso, e que ela foi interpretada desde o início como sendo ampla, geral e restrita. Parece ser uma coisa boa, né, falar que a anistia é ampla, geral e restrita. O que é anistia? Quem me diz aí o que é anistia? Perdoar crime? Isso. Significa que o Estado, juiz, né, o judiciário, não mais vai perseguir, não mais vai processar pessoas, nem a polícia vai fazer inquéritos para pessoas acusadas de determinados crimes. Aqui, no caso, crimes de natureza política, né? E os relacionados a eles. Então, as pessoas que haviam, por exemplo, sequestrado o embaixador, né? Nós tivemos sequestro do embaixador americano, sequestro do embaixador eu não lembro agora se foi da Suíça ou da Alemanha, nada disso mais seria punido. Agora, a maneira como a lei da anistia foi interpretada na época fazia com que ela também anistiasse os agentes do Estado. Tá? Ou seja, uma anistia dos dois lados. Por isso a ideia de ampla, geral e restrita. Mas se você ler a lei, se você ler o texto da lei 6683, em nenhum momento ela diz que se está anistiando os dois lados. Essa foi uma interpretação que acabou se impondo na época e que, infelizmente, o STF, alguns anos atrás, manteve essa interpretação. Agora, por que ela não poderia anistiar os dois lados? Do ponto de vista técnico, né,
não tem como você anistiar os atos dos agentes do Estado, porque os atos dos agentes do Estado não eram crimes. Ok, gente? É como se depois da Segunda Guerra Mundial tivesse tido uma lei da anistia anistiando os nazistas. Ou, ainda durante o final do nazismo, tivesse sido aprovada uma lei anistiando os nazistas. Mas como é que eles poderiam ser anistiados se eles não estavam praticando crime de acordo com a legislação da época? Tá certo? Então, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ok, mas não era crime. Percebem? Eles podiam até saber que o que estavam fazendo era errado, mas não era crime. Para a legislação da época. Para a legislação da época. Tá? A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem várias decisões justamente nesse sentido, de que toda lei de autoanistia viola o direito internacional dos direitos humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já declarou como inválidas leis de autoanistia de vários países da América Latina, inclusive do Brasil. Tá? Como eu vou falar sobre isso mais à frente. Bom, segunda questão aqui dessa época de distensão, a lei dos partidos políticos. Também, em 1979, foi aprovada uma lei que voltou a permitir a criação de novos partidos políticos. E aí, a partir dos anos 80, começam a ser criados novos partidos ou a serem recriados partidos que existiam antes. O Partido Comunista, que havia sido banido, ele é refundado, o PT, e por aí vai. Tá certo? O MDB se torna PMDB, e por aí vai. Né? Bom, beleza, né? Aí vocês sabem a história, que começa uma movimentação dentro do Congresso Nacional para colocar fim às eleições indiretas para presidente da República, que haviam sido criados lá atrás pela Constituição de 67. Então, foi proposta uma emenda constitucional, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que acabou recebendo o nome de emenda Dante de Oliveira, por causa do seu autor, né, o deputado. E vocês sabem que há uma movimentação popular muito grande. As pessoas começam a ir para a rua requerendo, pedindo a eleição direta do presidente da República. As diretas já, as passeatas pelas diretas já, elas são invisibilizadas pela imprensa no primeiro momento. A imprensa muito alinhada com a ditadura, né? Vocês estudam isso. Ok, gente? Vocês sabem, né, que, por exemplo, as primeiras manifestações de rua falando das diretas já, os jornais noticiavam como se as pessoas tivessem ido para a rua para comemorar coisa de time de futebol, por exemplo. A Globo mesmo, ela só noticiou. A Globo tem um jornal, tem um arquivo lá, que é divertidíssimo, eles falando sobre uma manifestação como se as pessoas tivessem ido na rua para falar sobre time de futebol. A Globo só noticiou pela primeira vez quando deu mais de 1 milhão de pessoas lá na Candelária, no Rio de Janeiro. Né? Quando deu mais de 1 milhão, imaginem, mais de 1 milhão de pessoas numa época que você não tinha internet, você não tinha celular, você não tinha WhatsApp, você não tinha nada disso. Né? Pois é. Né? A manifestação contra o Bolsonaro dizendo que era manifestação querendo vacina. Quase isso que nós tínhamos naquela época. Nós estamos falando de uma época, gente, em que quando determinada coisa era dita no Jornal Nacional, era como se fosse uma verdade absoluta. Tá certo? Se o negócio não era... Se não passava aquela notícia no Jornal Nacional, é como se aquele fato não tivesse existido. É dessa época que nós estamos falando. Hoje não é assim. Você tem
internet, você tem um monte de outras formas de você ter acesso à notícia. Mas estamos falando de uma época em que o governo conseguia ter um controle enorme sobre a informação que as pessoas tinham acesso. Pois é. Tá? Tudo bem. Essa emenda, ela não é aprovada, no entanto, ela não é aprovada, mas, no entanto, existe um acordo, né? Existe um acordo no sentido de que, ok, nós não vamos aprovar essa emenda, mas essa vai ser a última eleição indireta. Então, foi feito um acordo ali com militares e os favoráveis à eleição direta, para que acontecesse a última eleição indireta, e os militares, então, permitiram que, pela primeira vez, depois de 20 anos, os candidatos fossem civis. Né? Então, pela primeira vez, é eleito um civil, na última eleição indireta, né? Que é o Tancredo Neves, e como vice o José Sarney. Aqui a gente tem uma questão constitucional interessante. O Tancredo Neves, ele não chegou a tomar posse. O Tancredo Neves estava muito doente já naquela época, e ele não chegou a tomar posse. E aqui a gente tem que considerar o seguinte: pela Constituição vigente, que a regra é mais ou menos igual à nossa atual Constituição, se o cara que é eleito não toma posse, o vice não pode assumir no lugar dele. Tá certo? Eu teria que refazer as eleições. Ok? Nessa época, inclusive, o Alexandre Garcia ainda devia ser o assessor de comunicação da presidência da República. Ele era assessor da presidência do Figueiredo, né? Antes aí do Sarney antes do Tancredo ser eleito. É sempre bom lembrar, né, que o Alexandre Garcia foi assessor de imprensa da ditadura. O que o pessoal faz, então? Os parlamentares do PMDB, quando eles vão ao hospital e tem a notícia de que o Tancredo morreu, eles se reúnem com o Sarney e resolvem correr e dar posse ao Sarney. Porque havia um temor de que, se eles abrissem de novo, deixassem o cargo vago, né, os militares poderiam reassumir o negócio. Tá? Então, eles não chegaram a dar posse ao morto, viu, Ana Catarina? Mas deram posse ao Sarney, violando a Constituição. A posse do Sarney, ela é inconstitucional. Ok? A Constituição também, a Constituição era de uma ditadura, então violar uma Constituição de ditadura, ok também, para mim. Tá certo? Eu não vejo muito problema em violar a Constituição de milico, não. Bom, o Sarney, ele assume a presidência da República com o compromisso de chamar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Então, o Congresso Nacional, com apoio aí da presidência da República, ele aprova uma emenda constitucional que convoca uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Aqui a gente começa mal, aqui tem uma coisa meio ruim. Porque prestem atenção, a gente não rompe, a gente não tem uma... Até esse momento aqui, a gente não tem uma ruptura. A gente tem uma emenda à Constituição da ditadura chamando uma nova Assembleia Nacional Constituinte. O que é esquisito. Percebem? Quanto que é esquisito isso? E isso não só é esquisito, tá, gente? Mas isso também é inconstitucional. Porque você não pode ter uma emenda à Constituição que prevê o fim da própria Constituição. Mas é, de novo, essa coisa brasileira de não querer, sabe, fazer um negócio muito bruto, não querer desagradar os caras, não querer fazer um negócio muito ofensivo. Que é péssimo. Tá certo? É, de novo, querer fazer um negócio
dizendo, olha, nós estamos, na verdade, continuando a coisa aqui. Bom, o que ficou previsto nessa emenda constitucional é que aqueles que seriam eleitos deputados e senadores nas eleições do ano seguinte, de 1986, somariam, né, durante o seu mandato, seus mandatos de deputados e senadores, eles somariam também a função de Assembleia Nacional Constituinte. E assim foi. Houve as eleições no final do ano de 1986 e assim que começou o ano de 1987, aqueles que foram eleitos se constituíram em Assembleia Nacional Constituinte. Assembleia enorme, um peso enorme. Assembleia esta que vai durar de janeiro de 1987 até o dia 5 de outubro de 1988. Tá? A primeira coisa que a Assembleia faz é eleger o presidente da Assembleia. A ANC, tá, gente? A Assembleia Nacional Constituinte. Que vai ser eleito, então, o deputado Ulisses Guimarães, um deputado com uma história enorme na política brasileira do já agora chamado PMDB. Tá? A segunda coisa que eles fazem é aprovar um regimento interno. O regimento interno da ANC, ou seja, como que a Assembleia vai funcionar, tá? Como é que os trabalhos vão ser feitos? Qual que é a dinâmica? Quanto de quórum precisa para aprovar as coisas? Como é que vão ser divididos os trabalhos? Tudo isso está aqui no regimento interno. A Assembleia, então, ela é dividida em comissões temáticas de grandes temas. Essas comissões de grandes temas são divididas, por sua vez, em subcomissões. Tá? Então, você tem comissões de direito, por exemplo, assim, uma comissão de direitos fundamentais, e aí você vai ter uma subcomissão para falar de direitos políticos, uma subcomissão para falar de direitos de mulheres, de minorias. Né? Uma coisa muito legal que essas comissões, subcomissões vão fazer são as audiências públicas. E aqui a gente vai ter algo muito legal, que é audiências públicas em que vão ser chamados ali na Assembleia grupos de pressão, grupos de interesse dos mais variados tipos. Então, por exemplo, a gente vai ter representações indígenas sendo chamadas. É a primeira vez que você vai ter representações indígenas discutindo ali no Congresso Nacional, ruralistas, mas também movimento sem terra. Você vai ter movimento negro, movimento de mulheres, movimento que na época não se chamava LGBT, mas chamava só genericamente movimento gay. Tem ONGs de movimentos gays daquela época que vão ser chamados para participar e discutir a Assembleia Nacional Constituinte. Então, esse é um dado muito importante para a gente poder falar sobre a importância democrática, né, desse projeto. A Assembleia Nacional Constituinte, ela chamou o Afonso Arinos Melo Franco, que era um professor de Direito Constitucional da UFMG, para ele, junto a uma comissão que ele designou, elaborar um anteprojeto para a Constituição. Todas as constituições democráticas brasileiras sempre foram feitas, em geral, a partir de um anteprojeto. Então, um grupo de juristas redigia um rascunho, vamos dizer assim, e a Assembleia Nacional trabalhava em cima daquele rascunho. O Afonso Arinos, o titio Afonso Arinos, né? Brincadeira, mas ele é meu tio mais longe mesmo, não é tão direto assim, felizmente. O Afonso Arinos e a turma dele redigiram um anteprojeto da Constituição, muito inspirados nas constituições da Espanha e de Portugal.
que eram dois países que também passaram por ditaduras, longas ditaduras, né, até mais longas que a nossa, em sequência, assim, né, e entregaram para a Assembleia. Apesar desse anteprojeto ser muito legal, uma questão interessante aqui é que a ANC ela optou por não trabalhar em cima do anteprojeto. O anteprojeto foi colocado de lado, ele serviu de inspiração para algumas coisas, mas ao invés deles trabalharem em cima do anteprojeto, as comissões e subcomissões redigiram a Constituição de 88 do nada, do zero. O que, mais uma vez, dá a essa Constituição um peso democrático e participativo extremamente grande. Ok? Ou seja, ela não foi uma Constituição feita por um grupo de técnicos, de juristas. Ela foi uma Constituição feita por políticos, por ativistas, por... enfim. Tá? O que é algo muito importante. Né? Uma outra coisa que é extremamente importante ser falado sobre essa Constituinte são as chamadas emendas populares. Foi previsto no regimento da ANC que qualquer pessoa, eu vou literalmente ler aqui, né, podia apresentar ideias de coisas que eles queriam, que a gente queria que tivesse na Constituição, tá? Desde que esse pedido fosse assinado por pelo menos 30 mil brasileiros e subscrito também por pelo menos 3 entidades da sociedade civil. OAB, CNBB, qualquer associação. Né? Agora, imaginem, gente, reunir 30 mil assinaturas, de novo, numa época em que você não tinha internet, WhatsApp, não havia celular. Tá certo? E aí o pessoal, na hora que redigiu esse negócio, pensaram assim, vamos colocar isso porque vai ficar fica bonitinho no regimento, mas isso não vai dar em nada. Né? Olha só, a ANC, ela recebeu alguma coisa em torno de 12 milhões de assinaturas em mais ou menos 122 emendas populares. A ANC recebeu 122 pedidos de coisas que as pessoas queriam que tivesse na Constituição. E se você juntar as assinaturas dessas 122 ideias, desses 122 pedidos, vai dar 12 milhões de assinaturas. Isso é muita coisa. Numa época em que a coisa era feita toda muito no boca a boca, em que as pessoas iam para a rua pedir assinatura. Era abaixo-assinado mesmo, do jeito antigo de se fazer abaixo-assinado. Eu chamo... Você tem emendas, Maria Cecília, como, por exemplo, a própria questão do racismo, do combate ao racismo, veio através de emenda popular. Você tem direitos sociais, né? A questão do racismo, tem direitos sociais. Boa parte dos direitos fundamentais vieram através de sugestões desse tipo. Se vocês quiserem procurar saber mais sobre isso, no plano de ensino que eu deixei lá para vocês, eu deixei alguns links falando sobre esse período. Sobre as emendas populares, tem um texto lá que fala sobre essas emendas populares, tá? Deem uma olhada lá no plano de ensino, que tem mais informações sobre isso. Até aqui, eu estou falando só de coisa legal, né? Aí vamos lá. A subcomissão responsável por falar do sistema de governo no Brasil, ela previu, aqui houve uma inspiração no anteprojeto do titio Afonso Arinos, ela previu um sistema parlamentarista para o Brasil. Tá? Que é o que aconteceu com Portugal e Espanha, depois que eles saíram das suas respectivas ditaduras de direita. Né? Importante destacar.
E aí, foi assim que foi aprovado na subcomissão, foi assim que foi aprovado na comissão, e foi assim que foi aprovado na primeira tentativa na primeira manifestação de sistematização do texto. Porque imaginem, cada subcomissão trabalhou separada, aprovaram lá os textos, mandaram para as comissões juntaram os textos e mandaram para a ANC, para a mesa, né, responsável, e aí foi criada uma comissão de sistematização para pegar aquilo ali tudo e colocar num texto que tivesse coerência, tá certo? Nesse primeiro texto da comissão de sistematização estava previsto um regime parlamentarista para o Brasil. Aí, um desinfeliz teve lá, já durante os trabalhos da comissão de sistematização, teve a brilhante ideia de apresentar uma emenda para mudar isso. Agora, gente, toda a Constituição de 88, ela foi pensada para dar muito poder para o Congresso Nacional, já que nós seríamos um regime parlamentarista, que é assim que funciona um regime parlamentarista. Tá certo? O primeiro-ministro sai de dentro do parlamento e, portanto, o parlamento tem um monte de poder. Aí essa pessoa, então, propõe uma emenda para colocar o regime presidencialista. Só que a Constituição não foi readaptada, inclusive. E aí essa emenda, ela foi aprovada. Então a gente tem uma Constituição que dá muito foco no Congresso, mas que prevê um regime presidencialista, ou seja, tem uma Constituição que ela prevê uma coisa meio bicéfala, né, com duas cabeças, um Congresso muito forte, mas ao mesmo tempo um regime presidencialista. E ficou previsto que, 5 anos depois de aprovada a Constituição, seria feito um plebiscito para que o povo brasileiro pudesse decidir se ia ficar mesmo com o presidencialismo ou se ia mudar para parlamentarismo e também se ia mudar de república para monarquia. Tá? Mas nesse caso foi pior, Ana Júlia. Esse caso foi pior, porque a Constituição estava toda bonitinha. Tá certo? Esse caso é daquela pessoa que vem e parece que não participou da construção do trabalho, e aí, na hora da apresentação, ela vem e desanda toda a harmonia aí da escola de samba, sabe? E desanda com o negócio todo. Foi isso que aconteceu. E eu lamento profundamente a gente lá atrás ter errado desse jeito. Porque erramos feio, né? Ao não termos adotado um regime parlamentarista lá atrás. Né? É difícil falar sobre como é que poderia ter sido se não fosse assim. Mas se você olha para o amadurecimento político-democrático de Espanha e Portugal, desde que eles instituíram o regime parlamentarista, né, nos seus respectivos países, saindo das suas respectivas ditaduras, a gente pode vislumbrar o que poderia ter sido esse país. E não um sistema presidencialista capenga como o nosso, capenga no sentido de que ele é uma fábrica infinita de instabilidade político-democrática, por causa de ser, justamente, um presidencialismo de coalizão. Tá certo? É uma fábrica infinita de instabilidade e, por outro lado, uma fábrica infinita de toma lá da cá, para que o presidente permaneça no poder. Qualquer que seja o presidente desse país, ele só consegue terminar o mandato se ele mantiver um regime de balcão, né, de toma lá da cá, o tempo todo. É mais do que só clientelismo. É uma coisa parasitária mesmo, sabe? Assim, é uma coisa de fisiologismo mesmo.
tá? Não é clientelismo, é fisiologismo, é um negócio feio. Assim. E isso, gente, qualquer que seja o presidente desse país, qualquer que seja ele quem for, qualquer presidente no Brasil, e isso eu afirmo, e é bom que seja gravado, qualquer presidente nesse país só conseguiu terminar o mandato, e só conseguirá terminar o mandato se e na medida em que ele conseguir manter um regime de toma lá da cá com o Congresso Nacional. Ponto final. A mesma coisa o Collor. Tá certo? A mesma coisa o Collor. Ok? Infelizmente. E isso é muito ruim. Porque, infelizmente, é um trem sem conserto, assim. Esse regime presidencialista, do jeito que a gente tem, ele é um trem sem conserto. Tá? Bom, só para terminar por hoje, mais para o final do semestre a gente pode voltar nessa questão, mas só para terminar por hoje, o que é a Constituição de 88, então, há um resumão, é claro que o conteúdo dessa Constituição vai ser objeto dos 2 próximos semestres de Direito Constitucional, né? Mas algumas linhas gerais aí. A questão do Estado Democrático de Direito, e a Constituição de 88, ela é lembrada por vários estudos de constitucionalistas do mundo inteiro como uma das constituições com um rol mais extenso de direitos fundamentais do final do século XX. Assim, a Constituição de 88 ela é uma referência mundial no que tange a um rol extenso de direitos e garantias fundamentais. Tá? Uma outra coisa que se tentou, né, foi descentralizar o poder, tirar poder da União e transferir para os estados. Além disso, os municípios foram colocados como entes da federação, então a gente passa a ter uma federação de 3 níveis, União, estados e municípios. Isso é uma novidade. Outros países depois imitaram o Brasil, mas até então a referência que a gente tinha de federação era de 2 níveis, União e estados. A ideia de colocar os municípios como entes da federação vem nessa tentativa de descentralizar o poder de lá de cima da União para distribuí-lo melhor entre estados e municípios, por isso a ideia de federalismo de equilíbrio. A gente avançou um pouco em algumas coisas com relação a isso, mas cá entre nós, a gente ainda mantém uma federação excessivamente concentrada na União, infelizmente, tá? A gente vai falar sobre isso também mais à frente. A questão do equilíbrio entre os poderes, né? Ou seja, apesar de ser um sistema presidencialista, o Congresso Nacional tem muita força e muita autonomia, assim como o Judiciário, não é? E aí a gente vai ter uma grande novidade, que é, apesar de termos 3 poderes, por disposição expressa do artigo 2º da Constituição, o Ministério Público, que antes era um órgão era um órgão ligado ao Poder Judiciário, a Constituição de 88 coloca o Ministério Público como um órgão autônomo, mas não só isso, ela vai dar ao Ministério Público uma série de competências novas de defesa da Constituição, de defesa das instituições democráticas, de defesa das pessoas contra o arbítrio, a violência do Estado, dos agentes, né? Ou seja, não esse Ministério Público que muitas vezes a gente acabou vendo aqui no Brasil, um Ministério Público conservador, que vai chamar a Constituição de 88 de defensora de bandido, e umas coisas bizarras que de vez em quando eu tenho, de vez em quando e cada vez com mais frequência, tenho visto o Ministério Público ser transformado nesse país, né? Mas o Ministério Público, na verdade, foi pensado na Constituição de 88 para ser um órgão de ponta na defesa dos direitos fundamentais, tá? Contra o status quo, e não sendo o próprio status quo, né? E a gente vai ter, por exemplo, a criação de um órgão extremamente importante também, novo aí, que é a Defensoria Pública, que vai ser responsável por dar
advogados, né, fornecer advogados públicos para aquelas pessoas que não têm condição de pagar por um advogado, não é? Enfim. É claro, gente, que a Constituição de 88 tem milhões de coisas para falar, mas eu vou precisar ou vocês vão precisar de 2 semestres para ver tudo, né? E olha que não dá para ver tudo, né? No semestre que vem, basicamente falando de direitos fundamentais, e em Direito Constitucional 2, justamente da organização dos poderes, dos 3 poderes, mais Ministério Público, Defensoria Pública, etc. Então não dá mesmo para falar de tudo. Agora, aqui é só um panorama geralzão mesmo sobre o que é essa Constituição. Termino dizendo, na verdade, o seguinte: apesar de todos os problemas, alguns problemas que eu apontei, né, a Constituição de 88 é o documento mais democrático, mais participativo que a gente já produziu nesse país. E apesar de todo o ataque que ela vem sofrendo nesses últimos 30 e poucos anos, todos os ataques, né, que ela sempre sofreu aí durante esses 30 e poucos anos, ainda é o documento mais democrático, assim, de que a gente pode mais se orgulhar na história desse país. Ok? Muito bem. Eu vou